No vídeo de hoje eu vou falar com vocês os 10 tipos de anemia. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem que tem anemia, mas esse é um termo bastante amplo, com inúmeras causas, mas que em todos os casos estão associados à produção ou à perda dos glóbulos vermelhos. Embora tenham alguns sintomas semelhantes, tem bastante características que são diferentes, como os sintomas diferentes, causas diferentes, e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes da gente iniciar, se você puder, deixe seu like aí, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, assim você me ajuda a crescer bastante. A anemia número 1 é a anemia ferropriva. Eu vou iniciar pela mais comum, a que mais acontece. Ela é causada pela deficiência de ferro no nosso organismo. O ferro ele é responsável pela produção dos nossos glóbulos vermelhos e o transporte de oxigênio para todos os nossos órgãos. Algumas causas da anemia ferropriva, no geral, é a carência nutricional, parasitose intestinal, gravidez, parto, amamentação, hemorragias, menstruações muito volumosas. Pacientes que fizeram redução de estômago também sofrem bastante com essa anemia. E seus principais sintomas são cansaço, palidez, apatia, taquicardia. O coração desse paciente fica muito acelerado. Se for uma anemia mais avançada, afeta também unhas, cabelo, a pele fica ressecado, o cabelo fica quebradiço, as unhas ficam quebradiças também. A anemia número 2 é a talassemia. A talassemia é uma anemia hereditária causada por um defeito na produção da nossa hemoglobina. Ela pode ser assintomática ou, se for mais grave, nos casos mais graves, ela pode apresentar alguns sintomas sim, mas que geralmente apresenta logo no início da vida, quando está o bebezinho lá, e apresentam os seguintes sintomas: palidez, cansaço, os dentes desse paciente ficam tudo desalinhado, os ossos ficam aparente, proeminente, tá bom? O abdômen desse paciente também fica bastante inchado, tá bom? E o tratamento inclui alguns medicamentos e muitas transfusões de sangue de forma recorrente. A anemia número 3 é a anemia aplásica. É uma anemia autoimune causada pela diminuição das células sanguíneas, pela medula óssea. O nosso corpo ele acaba atacando as células sanguíneas e com isso causa essa anemia aplásica. É uma doença rara, porém ela é bem grave quando ela acontece. A pessoa ela pode nascer com essa doença ou desenvolver por alguns fatores, como infecção, câncer, exposição à radioterapia ou quimioterapia. Isso tudo pode desenvolver uma anemia aplásica. E os seus principais sintomas são manchas roxas ou avermelhada na pele, sangramento, palidez, cansaço, e apresenta também bastante recorrência de infecções. E o tratamento dessa anemia consiste aí nas transfusões de sangue e o transplante de medula óssea. E a anemia número 4 é a anemia falciforme. Os glóbulos vermelhos desse paciente eles perdem o formato arredondado e elástico e ficam com o formato de foice e endurecido. A hemácia ela fica endurecida. Isso dificulta a passagem pelos vasos sanguíneos menores. Com isso, o paciente, o sangue na periferia fica bastante prejudicado de oxigênio. Por isso, esse paciente ele sente muita dor. Ele é mais comum acontecer em pessoas negras, mas pode acontecer também em pessoas brancas. E os seus principais sintomas são, como por exemplo, dor intensa, principalmente quando tem uma infecção já instalada no corpo desse paciente. Apresenta também bastante palidez, icterícia, os seus olhos ficam bem amarelados, sente fadiga, atraso no crescimento, priapismo. O pênis desse paciente ele fica ereto, esse paciente ele sente muita dor com isso e não está relacionado a estímulo sexual. Patológico mesmo. O paciente apresenta problema neurológico, cardiovasculares, pulmonares, ósseos, renais. Muitos pacientes ficam renais devido à anemia falciforme. E o tratamento ele é feito com a reposição de ácido fólico e alguns outros medicamentos, além também de transfusões sanguíneas recorrentes na vida desse paciente. O teste do pezinho ele detecta logo cedo e minimiza logo cedo os problemas relacionados à anemia falciforme. Por
isso é muito importante que você faça o teste do pezinho do seu filho assim que ele nasce, para você detectar o quanto antes várias doenças e consegue diminuir aí os problemas decorrentes dessas doenças que são detectadas no teste de pezinho. E a anemia número 5 é a anemia hemolítica. Nessa anemia ocorre uma desregulação do nosso sistema imune, que ele produz anticorpos que atacam as nossas hemácias. Os nossos anticorpos, eles atacam mesmo e diminuem o número dessas hemácias no nosso corpo. Ela pode ser causada aí por certos medicamentos, algumas infecções e algumas doenças autoimunes faz com que essa anemia ela venha se desenvolver no nosso corpo. E os principais sintomas são cansaço, fraqueza, palidez, tontura, icterícia também. A urina desse paciente fica muito escura, apresenta bastante dor muscular também. E o tratamento ele pode ser feito aí com corticoides e imunossupressores. Essas medicações elas vão diminuir o ataque aí dos anticorpos às nossas hemácias. E a anemia número 6 é a anemia por doenças crônicas. Essa é a segunda anemia mais frequente aí no mundo. Ela é causada por doenças crônicas, de forma secundária, tá bom? Como, por exemplo, aí, a insuficiência renal, algumas doenças autoimunes e o câncer. Todas essas doenças, elas acabam causando uma anemia por doença crônica. Ela pode ocorrer por 3 mecanismos comuns, que é pela diminuição do tempo de vida dessas hemácias, falha da medula óssea em produzir as hemácias ou distúrbio no metabolismo do próprio ferro, tá bom? Entre as principais causas estão aí a insuficiência cardíaca, a doença de Crohn, artrite reumatoide, lúpus, infecção pelo HIV e a doença renal em si. Em geral, trata-se a causa da anemia, mas pode ser indicada aí também o uso de eritropoetina ou suplementação com ferro no tratamento dessa anemia, tá bom? De forma secundária aí. E a anemia número 7 é a anemia de Fanconi. Nessa anemia ocorre a diminuição dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos e das plaquetas também. Ela é uma doença rara, e tem por sua causa aí principal a genética. Os sintomas: má formação congênita, alteração nos ossos, falência medular, manchas amarronzadas na pele, problemas renais, predisposição a certos tipos de câncer. O paciente que tem essa anemia, ele está predisposto sim a desenvolver alguns tipos de câncer. O tratamento dessa anemia é feito com transfusões de sangue e transplantes de medula óssea também. E a anemia número 8 é a anemia megaloblástica. Ela é causada pela falta da vitamina B12 no nosso corpo. Nela ocorre aí o aumento das hemácias. É o tamanho da hemácia que fica muito grande e reduz a quantidade dessas hemácias no nosso corpo. E os principais sintomas mais comuns é dor na barriga. Essa dor ela pode alternar entre diarreia e prisão de ventre, queda do cabelo, cansaço, palidez. Se for muito grave, o reflexo desse paciente fica lento, perda de equilíbrio, marcha instável, confusão mental. Então pode ter alguns sintomas bem graves. E é mais comum ocorrer em pessoas que são vegetarianas e pacientes que fizeram a redução de estômago e pacientes que têm muita gastrite. O tratamento da anemia megaloblástica consiste aí no aumento da ingestão de alimentos ricos em vitamina B12, como por exemplo aí os alimentos com frutos do mar, ovos, leites, ou a reposição desses nutrientes de forma exógena mesmo. E a anemia número 9 é a anemia perniciosa ou anemia de Addison. É causada pela falta do fator intrínseco e com isso a vitamina B12 ela não é absorvida. Ela precisa desse fator intrínseco para ser absorvido no nosso intestino. Então, quando falta esse fator intrínseco, desenvolve aí a anemia perniciosa. E a causa principal é a doença intestinal, deficiência de cobalto e a desnutrição grave. Os sintomas mais comuns dessa doença são os mesmos da anemia megaloblástica e o tratamento é com reposição de vitamina B12, seja aí por via oral ou via injetável. E a anemia número 10, por fim,
Não menos importante é a anemia por deficiência de ácido fólico ou vitamina B9, também assim chamada, tá bom? Ocorre em geral aí por falta da vitamina, por excesso de uso de álcool, alcoolismo, má absorção de alguns nutrientes no nosso intestino. Pacientes que bebem muito, eles apresentam bastante anemia por falta de ácido fólico. Os sintomas são sonolência, palidez, cansaço, taquicardia, esse coração ele se sente muito cansado e coração muito acelerado. E o seu tratamento consiste também na reposição do ácido fólico, diminuir o estilo de vida que está prejudicando, como o alcoolismo, tá bom? Esse foi o conteúdo do vídeo de hoje, eu espero ter te ajudado. Se você curtiu, deixe seu like aí pra mim, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, compartilha aí nas suas redes sociais, tá bom? É com informação que a gente consegue mudar muita coisa, inclusive na área da saúde. Eu tenho certeza que se você compartilhar, você vai estar ajudando a pessoa e ajuda o canal aqui a crescer também no YouTube, tá bom? Nos vemos aí no próximo vídeo, um forte abraço.